Olá, semana passada nós vimos a primeira parte da missa, né? A gente falou um pouquinho do que era um sacrifício no sentido bíblico, a ideia de ter um sacerdote, uma vítima e o povo por quem era oferecido o sacrifício. No caso da missa, o sacerdote e a vítima são o próprio Cristo e o povo para quem é oferecido é o conjunto de todos os batizados, toda a igreja, a padecente, a militante e a triunfante, estão unidas no sacrifício da missa. Hoje nós vamos falar um pouquinho, e depois nós falamos também das finalidades da missa, né? As 4 finalidades. A principal, adoração a Deus. A segunda, o agradecimento a Deus. Terceiro, pedir pelas nossas necessidades, as graças que a gente precisa para se salvar. E a quarta finalidade, uma finalidade de reparação, perdão dos nossos pecados e dos pecados de todos os homens. Vamos ver hoje na prática como é que isso acontece. A gente às vezes assiste a missa de uma maneira meio automática, sem prestar muita atenção, mas tudo lá tem um sinal, tem uma finalidade. Todo o rito da missa tem uma finalidade. Estar de joelhos, estar em pé, estar sentado, as leituras, as orações, a sequência, tudo isso foi criado desde o começo, mais ou menos no ano 150, né, da nossa era, já existia a missa próxima do que é hoje. Isso está explicadinho um pouquinho no folheto. Depois foram acrescentadas algumas orações e 400 anos depois a missa estava exatamente o que é hoje. Então vamos entender como é que funciona a missa. Primeira coisa é a introdução, introito. Às vezes se reza isso ou não. É uma pequena oração, um pequeno salmo que anuncia como é que vai ser a missa. Isso pode ser celebrado, ser falado antes do sinal da cruz, antes de começar, ou logo depois que começa o padre lê o que vai tratar aquela missa. Pode ser uma missa gozosa, uma missa de sofrimento, uma missa de defuntos, né, uma missa... Então, o padre lê aquele salmo referente àquilo. É uma pequena introdução. Depois a gente fala, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso? A Santíssima Trindade está lá presente. Próximo passo é a gente pedir perdão dos nossos pecados, é um jeito de se purificar, né? Às vezes fala assim, você tomou um banho para ir na festa, né? Essa parte física, vamos dizer assim, ser limpo para a igreja, fisicamente. A parte espiritual, essa limpeza é o perdão dos pecados. Vocês sabem que os pecados graves, eles são perdoados na confissão. Os pecados leves, as preguicinhas, entre aspas, né? A gente nunca sabe se é leve ou não. As mentiras, mentirinhas. Então, a gente pede perdão no começo da missa. Existe um rito que se fala confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs e tal, e pede perdão a Deus por isso. Depois vem Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Por que são 3? É a Santíssima Trindade. Primeiro o Senhor é o Pai, o Filho e depois o Espírito Santo. Muito bem. Depois disso vem uma pequena oração, que a gente chama de oração da igreja como um todo. É um pedido comunitário, né, pela igreja. E a gente também pode fazer a nossa oração, os nossos pedidos. Eu quero juntar aqui o pedido de saúde pelo meu pai, pedido de paz para o meu irmão, e assim coisas que a gente pede logo naquela introdução. E aí vem a liturgia da palavra. A gente vai ouvir a palavra de Deus. O Antigo Testamento, normalmente a primeira leitura, alguma carta dos apóstolos ou de São Paulo, a segunda leitura, e o Evangelho, a terceira leitura. Importante essa ideia. As leituras do Antigo Testamento, muitas vezes difíceis de se entender, elas são compreendidas quando a gente associa com o Evangelho. Tudo que, por exemplo, o oferecimento de Abrão, né, de Abrão sacrificar o próprio filho, que ele não sacrificou, mas o sacrifício de Cristo na cruz.
tudo que está no Antigo Testamento, e normalmente as leituras também são selecionadas dessa maneira, por exemplo, a exaltação da Santa Cruz, que foi a missa ontem, né? Se falava de Moisés no deserto, né? Levantarei a serpente e quem olhar para aquela serpente será salvo da serpente do deserto. Depois, Jesus Cristo vai ser levantado na cruz e quem olhar vai ser salvo. Então está tudo associado. Prestar muita atenção às leituras e depois das leituras, das missas dominicais, tem normalmente um sermão que a gente se chama de homilia. O padre vai comentar as leituras e vai deixar alguma mensagem. Essa mensagem é para a gente refletir ao longo da semana, né, sobre aquele tema que está sendo tratado. Normalmente é uma sequência. Interessante essa ideia também. Como um todo, a gente tem o ano A, B e C. As leituras, os evangelistas vão mudando conforme o ano. E a gente faz uma leitura praticamente de todo o Evangelho e das principais partes do Antigo Testamento, só assistindo às missas, né? Importante que a gente faça isso em casa, já falei para vocês. Mas na missa a gente já tem uma boa noção das verdades do Evangelho. Depois do sermão, a gente fica em pé, né? Como se, para ouvir o Evangelho também a gente fica em pé, né? As outras leituras a gente pode ouvir sentado, mas o Evangelho, como é sobre o próprio Cristo, uma leitura mais solene, a gente fica em pé. Depois a gente fica em pé, aí depois a gente ouve o sermão sentado, depois fica em pé de novo para rezar o creio. O creio é o resumo das verdades da nossa fé. Tem o creio do símbolo apostólico, que é o que a gente normalmente reza, um pouco mais curto, e o creio niceno-constantinopolitano, que está explicando um pouco melhor as verdades da fé. Em vez de falar creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, você fala creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Eu dei essa oração para vocês, escrito, né? É um credo um pouco mais, assim, profundo, mas as verdades são as mesmas verdades do credo apostólico, né? Só são um pouquinho mais explicadas. Às vezes se reza esse credo niceno-constantinopolitano, porque foi definido num concílio, logo no começo da igreja, no ano 200, 300, concílio de Niceia e Constantinopla. Tá? Depois do creio, tem umas orações dos fiéis, que às vezes tem, às vezes não tem, né? Que é a igreja toda pedindo pelas necessidades da igreja. Uma pessoa lá na frente fazia as orações, o padre conclui as orações, a gente fala, Senhor, escutar a nossa prece ou alguma outra resposta, mas a ideia é que a igreja unida reze para Deus. Depois, tudo isso é a primeira parte da missa, né? A introdução, os atos penitenciais e a liturgia da palavra. Aí começa o grande sacrifício, que é o sacrifício no sentido do sacrifício do oferecimento de Deus, que é a liturgia eucarística. É a parte da liturgia, né, a parte desses ensinamentos da igreja voltados ao sacrifício eucarístico. São 3 partes, basicamente. A parte do ofertório, a parte da consagração e a parte da comunhão. É uma sequência. Então, primeiro pode-se entrar com as oferendas, o pão e o vinho que vão ser transformados no corpo e sangue de Cristo. A gente pode fazer a nossa oferenda como uma oferta em dinheiro ou em qualquer outra coisa para a igreja, para ajudar os pobres, etc. É o ofertório. Interiormente, a gente oferece a Deus as coisas que a gente passou durante a semana. Então eu estou trabalhando, eu vou fazer um trabalho bem feito, vou elevar meu pensamento a Deus e vou levar isso na missa. A missa, Deus vai levar a Deus Pai, através do ofertório. Então, o padre ele deve falar o seguinte, quando ele vai falar, orai, irmãos e irmãs, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. O meu, o que é? O sacrifício de Cristo, que ele vai fazer lá na frente. O nosso sacrifício ao longo da semana.
O que é o nosso sacrifício? Os nossos sofrimentos, as nossas lutas que a gente fez por amor a Deus. Então, o nosso e o do Padre, o meu e o vosso sacrifício, o Padre fala, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, etc. Aí começa a preparação das oferendas. Falar rapidamente, né? Tem sempre um pano sobre o altar, tem um outro pano que chama corporal, que é onde se coloca a hóstia em cima da patena. A patena é como se fosse um pratinho redondo, né? Do metal nobre, pode ser de ouro, pode ser de alguma coisa nobre. E o cálice é onde se coloca o vinho. Então, aquela patena tem uma hóstia, que é a hóstia que o padre vai mostrar para as pessoas, uma hóstia maior. Depois tem as hóstias menores que ficam guardadas normalmente no sacrário. Às vezes tem pouca hóstia, então eles põem um cálice lá com as hóstias também para serem consagradas. Ele usa aquela hóstia maior para fazer a consagração, repete as palavras de Cristo. Tem um paninho que se chama sanguíneo, que ele é usado para enxugar o cálice do vinho, depois que se bebeu o vinho, que se lavou o cálice e tal, se ficou algum resquício lá, esse pano é um pano que tem que ser tratado com uma devoção grande. Como corporal. Corporal também é um paninho onde fica o cálice, onde fica a patena com a hóstia, e se caiu algum grãozinho, alguma coisa, aquele pano deve ser cuidado, deve ser lavado com especial devoção. Isso é um detalhe do que está acontecendo lá no altar. Aí o padre repete as palavras de Cristo, lá ele está representando Cristo. Ele faz a consagração e transforma aquela hóstia e aquele cálice com vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Deus. Isso se chama transubstanciação. Aquelas substâncias se transformam em outra substância, que é o próprio Deus. E vai ficar presente enquanto durar a matéria que está ali. Enquanto o nosso corpo não digerir, enquanto aquela hóstia estiver lá no sacrário, lá está o corpo, sangue, alma e divindade de Deus. Né? Depois disso vem a comunhão. Teve uma época da igreja que poucas pessoas comungavam, eles assistiam à missa. Né? No começo da igreja, nos primeiros 1500 anos, todo mundo assistia à missa, procurava comungar, estava sempre em estado de graça, se confessava. Depois teve um certo relaxamento, mas as pessoas continuaram assistindo à missa. Eu preciso confessar, mas não vou confessar agora e tal, então não comunga. Você tem que estar com a disposição, com a alma limpa para poder receber a Deus. Senão é um sacrilégio receber a Deus. A pessoa está preparada, guardou o jejum eucarístico, que agora é 1 hora, antes eram 12 horas antigamente. Então 1 hora antes não comer nada, beber água, se precisar, e para estar com o corpo limpo para receber Deus. Né? E você vai comungar. A comunhão é esse ato de receber a Deus na hóstia. A gente normalmente recebe só a hóstia consagrada, né? Que em cada pedacinho da hóstia, em cada gota daquele vinho, está o próprio Deus completo. Agora, em ocasiões especiais, por exemplo, uma missa de primeira comunhão, ou uma celebração do matrimônio, onde tem uma missa conjunto, às vezes o padre dá o pão e o vinho para os noivos, né? As duas espécies, mas não há necessidade, tá? Normalmente a gente sempre recebe a hóstia só, a parte do pãozinho, vamos dizer assim, do pão consagrado, né? A gente fala pãozinho porque é uma hóstia pequena, mas em cada grãozinho, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquele pão, né? Pode receber diretamente na boca, que sempre foi assim. Depois começou por questão de higiene, por questão de quantidade de pessoas e tal, às vezes a pessoa recebe na mão e comunga. Mas prestar atenção se ficou alguma partícula na mão, para não deixar ela perdida ali, né? Colocar na sua boca depois e consumir toda aquela hóstia, né? Deus vai ficar presente no nosso corpo, depois que a gente comungou, aproximadamente 10, 15 minutos, que é o tempo que dura a digestão. Então é importante a gente ficar, depois da comunhão, em silêncio, conversando com Deus que está no nosso coração, em ação de graças por ter podido celebrar aquela missa. A gente poderia assistir a missa com essa ideia.
Faz de conta que essa é a única missa que eu vou poder assistir, né? Tem que ser especial, eu vou me cuidar, vou chegar na hora, vou prestar atenção, vou comungar com a maior devoção, depois vou ficar em ação de graças, vou conversar com Deus. É uma oportunidade única, e sempre é. Mas a gente às vezes vai por rotina e não aproveita tudo que está acontecendo lá. Tá? Depois vem uma outra oração depois da Eucaristia, depois da comunhão, oração após a comunhão, e depois a bênção final. Essas são as partes da missa como um todo, que a gente vai começar a prestar mais atenção a partir de agora. Eu gostaria que vocês fossem à missa todos os domingos, pelo menos, vocês pais e filhos, e começassem a prestar atenção em tudo isso. Escolhesse uma missa bem celebrada, que não tivesse muita distração, chegassem na hora e sentassem num lugar bom, que não distraísse, acompanhassem pelo folheto as leituras, depois conversassem sobre as leituras em casa, sobre o que cada um entendeu do sermão que o padre deu, né? Porque a missa é o maior tesouro que nós temos no mundo hoje, tá? A maior união que nós temos com Deus é a missa diária que a gente pode assistir. E se tiver difícil diária, assiste pelo menos a missa do domingo, que é um preceito, que é um mandamento, inclusive, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora é a prática, né? Começar a assistir a missa sabendo um pouco o que é a missa, aprofundando um pouco e lembrando que lá é a renovação da nossa redenção. Renovação do sacrifício de Cristo por cada um de nós. É uma coisa assim incrível que só Deus poderia fazer, e a gente sabe que é assim pela nossa fé, tá bom? Nossa fé em Deus. Tudo que Deus nos revela é a mais pura verdade, tá bom? Até a próxima, gente.